Fala, meus amigos! Hoje vamos compartilhar e chama a atenção de todos esse riquíssimo vídeo do professor Marcelo Andrade, que aprendi a admirar e seguir, entrevistando o professor Carlos Bezerra. Um resumo e consultivo bate-papo sobre o tão mal que fez o Concílio Vaticano II, que ao meu ver, e também concordo com os dois professores, que esse concílio foi pior que a Revolução Protestante do Lutero tinha feito no passado. Vamos apreciar, e quem quiser assistir no canal oficial do professor Marcelo, consta o link no nosso descrição abaixo. Dá uma força ao nosso canal. Se inscrevem, curtam e compartilham. Quando nós falamos aqui em católicos mais tradicionais, nós temos aí um ponto de inflexão que é o Concílio Vaticano II, né? Então não vai dar para abordar tudo do Concílio Vaticano II, mas vamos comentar um pouco do contexto histórico e também sobre o que foi. Exato. O Concílio Vaticano II, no processo da minha conversão, foi também o ponto-chave. Porque, é lógico, como professor de História, eu conhecia algo sobre o Concílio Vaticano II. Eu dava aulas em Volta Redonda, e em Volta Redonda a presença do Concílio Vaticano II é muito forte. Porque nós temos lá um colégio público chamado João 23, e Volta Redonda, por ser uma área de segurança nacional durante muitos anos, ligada à siderúrgica, à CSN, quer dizer, uma área de trabalhadores, de metalúrgicos. Então, sempre teve muito forte ali a presença da teologia da libertação. Então, a Volta Redonda padecia dessas duas coisas que estão muito ligadas ao Concílio Vaticano II, que é a maçonaria, que é muito forte em Volta Redonda, e a teologia da libertação. Foi posterior já ao meu ofício de professor que eu tive contato com a questão de Dom Marcel Lefebvre e toda a problemática do concílio, que até então eu não via isso, eu não vi o concílio como algo problemático, mas eu vi o concílio dentro daquilo que sempre foi colocado por todos, como sendo um evento dentro da igreja, que acontece lá no início dos anos 60, 1962, 1965, quando finaliza o concílio, que fez uma abertura da igreja para o mundo, nas palavras de João 23, o ajornamento. E o que se ensina sobre isso é que essa abertura para o mundo foi algo bom, tanto para a igreja quanto para o mundo. Só que, depois de 60 anos desse evento, a gente pode avaliar melhor o resultado desse evento, ou seja, como diz a Sagrada Escritura, a gente conhece a árvore pelos frutos. A gente vendo os frutos do Concílio Vaticano II, como historiador, a gente pode avaliar que, de fato, essa árvore não é boa. Então, a gente, para entender o que foi esse evento do Concílio Vaticano II, a gente precisa entender em que momento da história que ele aconteceu. E é isso que é o fundamental. Não dá para desconectar o Concílio Vaticano II do momento histórico em que ele acontece. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender bem é o que foi o século XX. Compreender o que foi o século XX, e o século XX é o fechamento de um processo revolucionário que começa há mais ou menos 500 anos. A gente pode ir até mais para trás do que isso, mas o momento em que a coisa se direciona, de fato, é a partir do início do século XVI, e o Concílio Vaticano II é o fechamento desse processo. Por isso que muitos autores dizem que o Concílio Vaticano II encerra a Era de Trento, do Concílio de Trento. É porque mais ou menos isso mesmo que acontece. Então, a gente precisa situar o Concílio Vaticano II dentro desse processo histórico, desses últimos 500 anos, sobretudo o século XX, que é o século de fechamento desse período de revolução, uma sequência de revoluções. Perfeito. Obviamente, você falou século XVI por causa da Reforma Protestante. Sim. Imagino retroceder um pouco antes, quando nós tivemos aquelas
aquelas figuras do final da Idade Média, né? Guilherme de Ockham e outros, né? Dos Escoto e outros que abriram, então, a modernidade e aí iniciaram aí o processo. O humanismo, o rompimento com a filosofia tomista, e essa abertura para o movimento humanista. E o processo começa a se desencadear a partir daí. Na realidade, essa tentação contra aquilo que foi estabelecido pela cristandade medieval sempre vai existir, e sempre existiu, mesmo no período medieval. Só que era, evidentemente, essas forças elas eram controladas e isoladas, de modo que elas não tinham condições de se expandir. Mas, com o fim do sistema feudal, as condições se criaram, sobretudo a partir das cidades marítimas, as repúblicas marítimas italianas, e a partir daí se desencadeou um processo que foi crescendo, que vai culminar na Reforma Protestante. A Reforma Protestante já é uma consequência do humanismo, e eu vou insistir muito nessa palavra humanismo, porque é a palavra-chave para a gente entender o que é o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II. É a religião do homem, né? É a religião do homem, como diz o padre Calderon. E quais são os grandes problemas do... Bom, se você quiser contextualizar, dizer um pouco sobre o Papa que convocou o concílio e tal, fica à vontade. E depois a gente vai para os principais problemas do concílio. Sim. Então, o Concílio Vaticano II, ele ocorre no pior momento da história. Se havia um momento ruim para se fazer um concílio, era exatamente aquele ali. Tanto que o Papa Pio XI tinha pensado em convocar um concílio e foi logo dissuadido, porque não era uma boa ideia, porque as forças que se opunham à Igreja Católica, além de estarem muito fortes já na década de 30, olha que ainda antecedia a Segunda Guerra. E o Papa Pio XII pensou também em fazer um concílio, e o momento de Pio XII ainda era pior do que o de Pio XI. Talvez um pouco da vontade deles fazerem o concílio era terminar o Concílio Vaticano I. Exatamente, exatamente. Porque o Concílio Vaticano I foi a grande tentativa de fazer uma condenação